Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. É com muito amor e muita satisfação, tanta que eu nem consigo esconder nesse meu sorriso, que eu estou aqui de volta com vocês para mais um momento quântico, mais um ciclo de momentos quânticos, mais um ano, aí mais um período, né, um ciclo mesmo, que eu pretendo estar ao seu lado aqui na TV Pax, agora fazendo o streaming aí ao vivo pelo Facebook. Então, pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook da Carmen Ballesteros, sejam muito bem-vindos à temporada 2017 do nosso programa O Momento Quântico. Esse momento, esse programa onde nós tentamos trazer para um novo paradigma, observar de uma nova perspectiva os acontecimentos esotéricos, metafísicos, interpessoais, enfim, tudo aquilo que compõe essa trama existencial que todos nós estamos aí envolvidos, estamos emaranhados. Eu, você, quem não está assistindo o nosso programa, quem não sabe o que é física quântica, quem não sabe o que é átomo, enfim, todos nós estamos compartilhando essa existência, e aqui no Momento Quântico nós tentamos dar um pouco de sentido, dar um pouco de lógica para aqueles acontecimentos que muitas vezes só são acessados pela mente abstrata, as energias, as vibrações, o mundo invisível que nos cerca. Então é com muito prazer que eu dou por iniciado o nosso ciclo de 2017 dos programas Momento Quântico. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu acabei de retornar de uma viagem de férias, e as viagens de férias elas são muito importantes porque, esotericamente falando, como vocês sabem, nós vivemos aí no que eu gosto de chamar de sanduíche, né, dimensional. Então tem todos os planos, né, interdependentes, porém correlacionados, né, emaranhados, e nós criamos ligações, cordões energéticos com formas, pensamentos, com seres elementais, enfim, com criaturas do plano astral. E sempre que eu falar astral, vocês podem imaginar aí entre parênteses na cabeça de vocês o plano das emoções. Quando se fala em astral, se fala em emoções. Então, essas criaturas que residem no mundo astral, criadas muitas vezes por nós ou não, elas se alimentam da nossa energia vital, do nosso ânima, através desses cordões energéticos. E quando viajamos, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Você, o querido irmão, chega todo dia em casa e senta na mesma poltrona todas as noites, e pensa nos problemas. Ele criou uma egrégora que vai se alimentar das emoções que ele emana enquanto estiver ali. O que acontece quando e consequentemente, ele sente um impacto no seu corpo vital, porque ele está sendo drenado, né, através do plano das emoções por esse cordão energético. Quando nós viajamos, né, esses seres, essa porção do mundo astral, ela não acompanha, ou se acompanha, demora aí muito tempo, né, no nosso paradigma físico. O plano astral, ele não se move junto com você, você se move nos planos. Então, esse tempo que você está distante dessa egrégora, você vai ser menos desvitalizado por ela e vai se sentir melhor. E é desse conhecimento esotérico que saiu o dito popular: fugir dos problemas.
né? Porque quando você foge dos problemas, você se revitaliza, mas ao mesmo tempo eles estão ali esperando você quando você volta. Então a função das férias é você ganhar mais energia vital, se revitalizar para botar o seu mental, concreto e abstrato em ordem, submeter as emoções aos planos mentais, o concreto e o abstrato, e doutrinar, se assenhorar dessa horda, dessa egrégora elemental que nós criamos consciente ou inconscientemente. Então, revitalizado, com os pensamentos em ordem, voltamos aqui para o momento quântico, e nada melhor do que o primeiro momento quântico do ano para se falar de um ciclo específico, né? Na verdade, alguns ciclos, 2 ciclos específicos que todo mundo está falando agora. Moda, né, no começo do ano. Não, moda é uma palavra muito forte, mas é comum no começo do ano as pessoas citarem os ciclos astrológicos e começarem a procurar um pouco mais entender a regência do ano, as influências. Então, antes de mais nada, meus irmãos, minhas irmãs, que fique bem claro que o ano novo astrológico, o ano novo real, baseado no movimento dos corpos celestes, ele acontece entre o dia 20 de março, não dá para se dizer que é exatamente dia 20, entre o dia 20 e o dia 21. Isso depende de como está o movimento do planeta Terra, isso nós vamos explicar um pouco mais no programa de hoje, mas o fato é que nós ainda não trocamos o ciclo. Então, por mais que você tenha saído de férias, esteja voltado e tenha voltado revitalizado, você percebe que no coletivo, no social, nada mudou. Não mudou porque nós ainda estamos sobre os influxos da regência de um ciclo que está terminando, nós estamos terminando um ciclo solar de 35 anos e vamos entrar num outro ciclo de mais 35 anos que será regido por Saturno. Esses ciclos maiores que duram 35 anos, o astro regente desse ciclo, ele sempre rege o primeiro ano do ciclo e o último ano do ciclo. Então nós saímos de um ciclo regido pelo Sol, um período de 35 anos regido pelo Sol, onde o primeiro ano foi assim e o ano de 2017 também foi assim. Um ano onde a luz foi jogada em muitos pontos onde só havia a sombra. Metaforicamente falando, máscaras caíram, como nosso querido e bem-amado mestre Saint Germain sempre, né, nos disse, e a luz foi jogada aonde havia escuridão, e aí nós pudemos contemplar o que precisa ser transmutado, o que precisa ser superado, o que precisa ser sublimado, né? Socialmente falando e politicamente falando, não dá para se negar que isso vem acontecendo no nosso país nesse último ano. Muita coisa vindo à tona, o final do ciclo solar, a luz do Sol mostrando as coisas para serem transmutadas. E agora nós entramos num novo ciclo regido por Saturno, e o primeiro ano, 2017, a partir do dia 21 de março, também terá a regência de Saturno. Então tem muita gente aí apreensiva, porque Saturno, ele como é que eu posso dizer, peculiar, só que muitas pessoas estão ainda vendo pelo aspecto da dualidade, estão com medo, né? Não, mas vai ser um ano negativo. Não vai ser um ano negativo, vai ser um ano onde você precisa se superar. Então a tônica que Saturno vem nos trazer é aquilo da superação. Não é que as coisas não vão acontecer, elas vão continuar acontecendo, mas nada vai cair do céu. Você vai ter que fazer por merecer. Saturno nos traz a tônica da transmissão de conhecimento das escolas iniciáticas, né, dos colégios, as escolas de mistério, as verdadeiras ordens.
iniciáticas, né? As verdadeiras, porque hoje em dia aí tem tanta coisa aí pela internet, né? Você faz a carteirinha de Illuminati pelo Facebook, enfim. Mas as ordens verdadeiras que respeitam o princípio hermético de transmissão de conhecimento, a transmissão ela nunca é dada assim de mão beijada. Ela sempre está nas entrelinhas e para ser decifrada você precisa superar algo que dentro de você existe e que precisa ser sublimado. Essa é a tônica das ordens iniciáticas. E essa vai ser a tônica de Saturno. Todas as ordens esotéricas que se preze, elas têm por função não só transmitir o conhecimento, mas trabalhar o ego do iniciado. O grande exemplo, né, que aí quem já tem aí mais de 35 anos de idade vai lembrar, o grande exemplo, o ícone que simbolizou muito bem isso foi o Sr. Miyagi do Karate Kid. Põe a cera, tira a cera. Põe a cera, tira a cera. Ali, naquele ato simples, estava a transmissão de conhecimento, mas para que o discípulo pudesse acessar, ele tinha que deixar todo o ego de lado e simplesmente se doar à experiência, se concentrar na experiência e reter tudo aquilo que estava acontecendo. Então a tônica do ciclo de Saturno vai ser mais ou menos essa. Então, trazendo isso pro Karate Kid, se o universo mandar você colocar a cera ou lixar o deck, coloque a cera, meu irmão, e lixe o deck, porque tem ensinamento ali, tem superação ali e tem recompensa ali. Para entender um pouco mais da influência dos astros, né, o que é o zodíaco, eu vou ler aqui um breve texto para vocês. Espero que vocês gostem. Antes da gente ir para os vídeos explicativos, para as animações que são bem visuais, fica mais fácil de se entender, principalmente porque nós estamos falando de movimentos de corpos celestes, então a animação é importante, mas a parte filosófica, a parte teórica, para dar o respaldo para a parte visual também é importante. Então eu peço, meus queridos irmãos, a vocês que abram os ouvidos e os corações, porque estarei compartilhando um conhecimento ainda tido como oculto, ensinado em algumas escolas, e esse conhecimento particularmente foi sintetizado a partir de um discípulo de um grande esoterista brasileiro, JHS, José Henrique de Souza. Então, vamos lá. Vocês aí em casa devem estar vendo uma imagem, né, uma representação do nosso planeta com a faixa zodiacal. Então, muito importante permitir que essa imagem entre aí na tela mental de vocês. Então, segundo os ensinamentos ocultos do Egito, o espírito saía do zodíaco pela porta da morte ou Capricórnio e entrava nele pela porta da vida ou Câncer. Porfírio, no seu Antro das Ninfas, refere que os egípcios reconheciam no céu duas portas, uma situada no Trópico de Câncer, que era a porta dos homens, para os homens, por onde as almas vinham à terra animar os corpos, e a segunda porta, a porta dos deuses, ou porta para os deuses, que ficava em Capricórnio, e tinha por fim dar a passagem das almas depois que elas subiam aos céus. Então, os 4 elementos da natureza, também os 4 tátuas ou as 4 letras do nome de Deus, os 4 animais da esfinge, os 4 Budas, enfim, tudo isso são manifestações diferenciadas, ícones, arquétipos diferenciados de uma única essência universal, a quinta essência divina, o Teotrim celeste. Os Rosacruzes denominavam essa quinta essência como Divino Rotan, o mesmo que Chakravarti dos hindus e o movedor da roda, como também era conhecido no Oriente. Esses 4 são formas e o quinto é o sexto e o sétimo, ou seja, o uno e o trino. Percebem como o uno e o trino que estão presentes em todas as culturas nada mais são do que representação de energias cósmicas.
No seio de Deus não existe diferenciação entre objeto e sujeito. Apenas 3 pessoas formam o divino, o Verbo Sagrado, o que chegou aqui para nós no Oriente como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, profanamente disse que o pilar da astrologia é a relação entre as leis do movimento dos astros no firmamento e as leis que regem a evolução dos homens na Terra. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. Se o homem é o microcosmo, deverá refletir os efeitos do macrocosmo. É o filho que traz as tendências positivas e negativas dos seus pais e depois tem que passar por uma purificação para se livrar dos maus efeitos e aprimorar as virtudes. Então, o que é o zodíaco que todo mundo fala? Zodíaco é uma faixa na esfera celeste, essa que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, limitadas por 2 círculos paralelos. A eclíptica, distanciados destas 8 graus para cada lado, e temos também a eclíptica. Essa faixa dividida em 12 partes iguais, contém mais 2 ocultas, constitui os 12 signos do zodíaco. E aqui é importante dar uma frisada que existem 2 signos ocultos, do mesmo jeito que existiam 2 apóstolos ocultos. Então, tudo na história da humanidade, onde dentro da iniciação se diz ter o número 12, vocês podem ter toda a certeza que é 14, são 12 mais 2 ocultos. Foi assim com os apóstolos, é assim com as casas do zodíaco, enfim, aí a gente pode ir muito fundo, mas sempre que iniciaticamente tiver o número 12, saibam que existe mais outros 2 ocultos. Então, e dizia ainda que o nascimento do espírito dava-se nas regiões da estrela polar e iniciava ali o acúmulo dos elementos materiais para a manifestação da matéria. E além dos signos do zodíaco, também devemos considerar 7 planetas sagrados do nosso sistema: Sol, Lua, Marte, Saturno, Vênus, Mercúrio e Júpiter. E agora vai aparecer aí para vocês um quadrinho com os planetas e algumas informações sobre eles. E esses planetas emitem energias fundamentais e que os 12 signos do zodíaco são 12 modos de expressão ou evolução dessas mesmas energias. E assim, então, de acordo com as posições dos planetas nos signos, as influências se modificarão segundo a sua própria natureza. Vou repetir essa parte porque define-se com palavras muito simples o que é a astrologia. Então, pode-se dizer que os planetas emitem energias fundamentais e que os 12 signos do zodíaco são modos de expressão ou evolução dessas mesmas emanações energéticas. Assim, de acordo com as posições dos planetas nos signos, as influências se modificarão. Então, esse breve texto teve aí a função de simplificar o que é a astrologia, o porquê é tão importante a gente ter um conhecimento básico sobre isso, porque nós somos o micro do macro, nós temos tudo aquilo espelhado dentro de nós em uma proporção quântica. Quem tem alguma dúvida disso, é só pegar um átomo, observar aí o átomo e observa o nosso sistema solar e veja como as similaridades são. Lembrando que a dinâmica do nosso sistema ela é sempre cétupla, né? Então existe um Sol central. Esse Sol central emana energia para 7 sóis ocultos. Em volta desses 7 sóis ocultos existem os sóis iguais ao que nós temos no nosso sistema solar. Então o nosso sistema solar é um de 7 sóis girando ao redor de um Sol oculto, e existem 7 sóis ocultos girando ao redor do grande Sol central, que muita gente fala, mas pouca gente sabe o que significa. Então essa é a tônica
evolutiva do nosso universo. Então saibam que existem aí, só girando junto com o nosso sistema solar e compartilhando o mesmo Sol oculto, nós temos outros 7 sóis, cada um com o seu sistema, com seus planetas, e a evolução acontecendo dentro dos multiversos, né? E esses universos evoluindo todos, alguns em série, alguns em paralelo, né? E essa é a beleza da criação. Então, meus irmãos, agora nós vamos ver um vídeo, em que eu falei demais, eu sei que a minha voz às vezes é um pouco cansativa, então agora nós vamos ter representações visuais daquilo que foi expressado com palavras. Então, meus irmãos, entendam um pouco do movimento lá em cima, e espero que através das palavras vocês tenham percebido que o movimento lá em cima afeta o movimento aqui embaixo. Voltamos então em instantes, espero que vocês gostem, bons estudos. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil km por hora, 30 km por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol, e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na estação equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 quilômetros na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 quilômetros da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 quilômetros. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas 1/1000 da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio, ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando 2 anos para dar uma volta.
Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, 4 são visíveis dentre as estrelas distantes: Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de 1 ano, vamos dar uma referência: o zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui. Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por 7 estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do universo. Aqui estamos vendo que suas 7 estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No Sistema Solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Boa viagem, todos em órbita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Chove muito, muito agora aqui em São Paulo. Então, se você puder esperar um pouquinho para pegar o seu caminho aí, espera aí a chuva amenizar, que está chovendo bastante. Então, pontos importantes que vocês têm que memorizar, e se quiserem pesquisar para a gente poder dar continuidade, equinócios e solstícios. Então isso é algo muito importante que nós vamos estudar nos próximos programas. A posição da Terra, percebam que o movimento do zodíaco ele sempre está na mesma posição. Aquilo ali os esotéricos antigos chamavam de a coluna de Deus, porque é onde passavam ali os corpos celestes, que eles entendiam como sendo os próprios chakras, da divindade não manifesta, do não manifestado.
E entender que esse conceito, todo o conceito de dia e noite, de as estações do ano, estão relacionados ao ângulo que a Terra se encontra, e o ângulo que a Terra se encontra está diretamente ligado ao grau de consciência dos seus habitantes. Então, à medida em que a humanidade retoma o contato com o seu eu interior, à medida em que a centelha divina de cada um emana o fogo crístico que está sendo aceso no íntimo de cada um através do avatar da nova era, de sua vinda, o eixo da Terra tende a se verticalizar, e quando o ser humano estiver completamente integrado com a divindade que dentro de si habita, então nós vamos estar, o planeta Terra vai estar com a sua coluna reta, nós vamos estar com a nossa coluna, em termos metafóricos, representando o grau de consciência reta, as energias vão poder fluir livremente, Kundalini subindo, Fohat descendo, e nós poderemos então realmente manifestar a idade do ouro, como o bem-amado Mestre Saint Germain tanto vem nos falando que já está feito, já está criado. Então, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco nesse retorno do Momento Quântico. Nas próximas semanas eu vou estar aqui na Fraternidade Pax Universal, traduzindo e auxiliando o Joseph Holzer. Ele é um espiritualista, um esoterista, um médium. Na verdade, agora ele é holandês, mas ele nasceu nos Estados Unidos, viajou o mundo. Hoje ele atende e dá cursos na Holanda, e a partir da semana que vem ele vai estar aqui na Pax Universal dando workshops aos finais de semana e realizando os atendimentos durante a semana. Os atendimentos como cirurgia espiritual, enfim. Ligue aqui para a Fraternidade Pax Universal, se informe, se inscreva nos cursos, faça os atendimentos. Enfim, ano novo, vida nova, vamos nos preparar para o ano novo astrológico aí, em março, para a gente entrar completamente equilibrado, pleno, trilhando o caminho de Melquisedeque, que é o caminho do meio. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, muito obrigado, muito bom estar de volta. Namastê, até a próxima semana. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na